projeto de lei que amplia a faixa de isenção do imposto de renda das pessoas físicas para R$5.000 avançou na Câmara dos Deputados, com a leitura do parecer do relator Arthur Lira. A análise do texto foi adiada por causa de um pedido de vista coletivo. O projeto de autoria do presidente Lula prevê a isenção total para quem ganha até R$5.000 por mês, ou R$60.000 por ano. Multiplicando 5 por 12 dá isso. No texto também está previsto o desconto parcial para quem tem rendimentos entre R$5.000 e R$7.000. Lira ampliou a faixa dos rendimentos entre R$5.000 e R$7.350. De acordo com o relator, essa ampliação deve beneficiar cerca de 500 mil brasileiros. Meu querido João Belutti, vamos cumprimentar aqui, a gente está sempre criticando o Congresso Nacional, mas agora é hora de parabenizar porque está ampliando a faixa de isenção. Era só para quem ganha até R$5.000. O Congresso está ampliando para quem ganha até R$7.350. Vai beneficiar mais 500 mil brasileiros. E eu espero que amplie para R$10.000, porque, afinal de contas, quem ganha R$10.000 também tem dificuldades para isso. O governo não foi econômico ao apresentar só para quem ganha até R$5.000? Eu queria ouvir você. Já me parece uma pauta que ocorre em uníssono. Todo mundo tem esse interesse em que não haja imposto de renda sobre os brasileiros. Todo imposto ele já é injusto, deslargado. O imposto de renda, então, nem se fale. Você trabalha, ganha o valor e o Estado participa dos seus rendimentos. O que se questionou à época foi a questão do chamado rombo fiscal, de vamos dar a isenção, aí você perde uma receita, de onde vai sair esse valor? Que foi tudo essa discussão que começou a gerar aumento de IOF, outras coisas, porque você, ao abrir mão de uma receita, como do imposto de renda, você precisa informar, declarar o governo onde ele vai buscar esse valor. E aí começou essa questão do governo falar IOF, taxação de super ricos, entre essas coisas, para tapar esse buraco. Que é uma medida necessária e fundamental, também espero que se estenda para os 10 mil. Que bom que o Congresso dá alguns gritos de existência, às vezes a gente até esquece que tem Congresso no Brasil, mas que bom que ele reapareceu nesse sentido. Agora, essa é a questão, vai tirar aqui o recurso, precisa surgir de outro lugar, é isso que o governo tem apontado, eu vou tirar dos super ricos, nessa narrativa, esquecendo que os super ricos podem mudar seu domicílio fiscal com muita facilidade, como sempre fazem países que querem adotar essas taxações. O governo tem apostado nessa narrativa de altíssimo risco. Até o momento, me parece que não tem dado certo. Agora, que o governo vá em frente no sentido de abolir o imposto de renda seria o ideal para toda a nação, Capês. Meu querido Rodolfo Maris, como você vê essa questão aí de poder fazer essa justiça fiscal com o Congresso elevando o patamar da isenção para quem ganha até R$7.350? Eu acho sensacional, Capês. Vai beneficiar milhares e milhares de brasileiros. A questão eu chamo aqui a atenção de quem está nos assistindo, por que isso já não foi feito no país? Por que isso não foi pensado em outros governos, por exemplo? Ou por que não foi implantado até agora, se foi a principal bandeira desse governo que está gerenciando o nosso país? É benéfico para muita gente. Hoje, pouquíssimas pessoas, cerca de 23% das pessoas ganham até R$5.000, que é um absurdo, num país onde 3 milhões de pessoas vivem à base da miséria. E, segundo o IBGE, são pessoas que ganham até R$100 por mês. A gente consegue pensar numa pessoa que ganha R$100 por mês? É um absurdo, né? Nós temos um salário mínimo aqui que é para lá de ficcioso. A gente parar para pensar que uma família com pai, com filhos, sustentam a sua família ali com R$1.500, essas pessoas sustentam a sua família com R$1.500, beira o absurdo. Agora, está prorrogando demais. E na leitura da pauta, o Hugo Mota agora, junto com o parlamento lá, o que eles fizeram? Deram uma vista coletiva, deixando isso para a semana que vem. Ou seja, adiando mais uma vez. E aí a questão é orçamentária. Mas nós estamos aqui e não falamos de emenda no dia de hoje, né? Vou trazer para o programa as emendas parlamentares. Mais de 52 bilhões de emendas parlamentares que poderiam estar sendo ressignificadas e trazer aí para esse déficit fiscal, caso fique, porque o grande problema do governo tudo bem, nós vamos isentar essas pessoas e de que forma que nós vamos atribuí-las? Aí está uma grande solução. Acabe com as emendas parlamentares e coloque isso nos cofres públicos para que possa ser usado. Muito bem. Paulo Loyola, é importante que quem ganha pouco, pelo menos, não pague imposto para sobrar mais para gastar e que o maior número de pessoas que ganhem pouco possa ser beneficiado?
Capês, antes de tudo, eu quero celebrar aqui o companheiro Rodolfo, para o qual eu poderia pedir para tocar hoje a Internacional Socialista na versão russa e ele sairia dançando aqui. Meu Deus do céu! Ele está alinhado com o governismo num nível, meu amigo, que é muito bonito de ver. O que eu falei, Loyola? Você apoiou o fim das emendas, que foi uma proposta do governo Lula para o Congresso, travada pelo Congresso, inclusive com votos da direita, e você apoiou a isenção de imposto de renda, uma pauta clássica das esquerdas, de diminuição e de proposta de justiça tributária. Então eu fico muito feliz de ver todo mundo indo nessa mesma direção. Nitidamente eu falei isso, mas você distorceu o sentido daquilo que eu falei. Mas tudo bem, vamos lá. Não, tudo bem. Se você quiser ter a fala em retorno, mas eu fico feliz. Na verdade, eu só fico feliz. E fico genuinamente feliz, porque eu acho que a gente está evoluindo como sociedade nesse lugar de entender que o pobre não pode ser quem carrega a carga tributária desse país nas costas. E eu acho que isso pode ser um consenso nesse país. E aí, brincadeiras à parte agora, querido. Claro. Eu acho que a gente tem, de fato, essa capacidade. Porque, sim, o governo propôs diminuição das emendas. O governo propôs diminuição de supersalários, foi barrado por este mesmo Congresso, com votação maciça da direita. Quando o governo propôs, dentro da reforma tributária, por exemplo, a isenção da cesta básica, uma enorme parte da direita, por rinha política, votou contra a população também. Nicolas tentou fazer ali uma volta, dizendo que votou a favor da pauta, mas votou contra a emergência. Enfim, nem ele conseguiu se explicar lá, 8 minutos de vídeo, não dá para entender nada que aquele cara fala. E aí, o que a gente tem real, né, é um país que está caminhando numa direção de uma discussão muito madura, de orientar que o pobre não deve carregar nas costas. E digo mais, o pobre e a classe média não podem carregar nas costas. E que, por isso, a gente precisa, sim, buscar um sistema de tributação mais justo. Repito, brincadeiras à parte, fico feliz da gente ver a mesa e as opiniões caminhando para uma mesma direção. Muito bem. Dorgan, só pedir licença pela oportunidade de ouvir com o João Belucci, porque, já que brincadeiras à parte, então não vamos brincar, né? Com relação a uma pauta da esquerda do governo Lula, ser contra as emendas parlamentares, queria ler aqui um excerto do site da CNN Brasil. De janeiro a dezembro desse ano, o governo do presidente Lula mais que dobrou o empenho das emendas parlamentares em comparação com o último ano do governo do Jair Bolsonaro. Segundo dados da Secretaria de Relações Institucionais, em 2023 foram empenhados 34,6 bilhões em emendas. No ano anterior, sob Bolsonaro, 16,6 bilhões. A diferença equivale a uma alta de 106% com o governo Lula. E o orçamento agora é 64 bilhões. Se o governo é contra a pauta das emendas, então é um governo fraco, que não consegue, ou um governo que compactua com aquilo que não concorda. Eu queria ouvir você porque me impressionou essa fala do meu querido Paulo Loyola. Pois é, não é uma clareza de agenda do governo, é uma fraqueza política, vide essa questão do Congresso ir para cima do Executivo com muita força. Vamos lembrar que o próprio Lula foi um dos grandes incentivadores desse Congresso, com essa enorme musculatura para supostamente combater o Bolsonaro, o fascismo, o genocídio, todas aquelas questões de narrativa. E agora esse Congresso, o Lula teve que lidar com esse Congresso. E ao chegar lá, viu que a base que o elegeu, que era uma pauta essencialmente negativa, não era próxima, não tinha os mesmos ideais e programas do Lula. E agora o Congresso vai para cima e pega mais emendas. E não tem jeito. Você vê, o Hugo Mota e o Alcolumbre só aparecem nesses momentos. Ou fazer uma notinha protocolar para demonstrar que o Congresso ainda existe, está lá funcionando, e para emendas parlamentares que são talvez... muita gente é a favor da emenda, muita gente é contra. O fato é que elas são gigantescas e elas favorecem demais os parlamentares que lá estão e a utilizam. E o Congresso vai para cima do Lula porque está com uma fraqueza política. Não sei agora com essa questão da taxação, que ele já está subindo no palanque de novo. Renato Dorgan, vamos usar um pouco da sua expertise. Essa questão da isenção para uma faixa até R$ 5.000 ou R$ 7.350 de assalariado, faixa salarial ou de renda. Muito bem. A luta para taxar os super ricos, muito embora experiências no exterior tenham mostrado que essa não é a solução. Provoca evasão, fuga de ricos para outros países. Então, quando a França fez isso, foi chamado imposto inglês, foi todo mundo para a Inglaterra.
Mas eu pergunto, do ponto de vista de uma narrativa de marketing político, de estabelecimento de um diálogo com a população de baixa renda, isso incorpora aquela figura fácil de compreender, que é o pai dos pobres, preocupado com aqueles que têm menos renda, como, por exemplo, fica a imagem de Getúlio Vargas, que é o pai dos pobres, e isso é uma identificação que a esquerda pretende ter, na sua visão. Eu é que protejo vocês, quem é de direita só é amigo dos ricos. Como é que fica essa questão do ponto de vista da colocação e como o segmento contrário pode reagir mostrando, não, mas eu também cuido dos pobres. Como é que fica esse debate do ponto de vista do embate de narrativa política? Então, uma coisa é a narrativa, é a briga de argumentos. Outra coisa são os fatos, né? O Lula, de uma maneira ou de outra, a personificação do Lula é muito parecida com a do Getúlio, que você trouxe aqui, é real isso. O Lula já entregou essa melhora para as classes mais pobres ali no Lula 1 e no Lula 2, com uma mudança radical ali de classes, da E para D, da D para C1, né? da D para C2, da C2 para C1. Tem uma mudança ali brasileira, ali, principalmente entre 2005 e 2014. Então ele já é personificado, ele já vence 22 com essa expectativa de melhora do custo de vida, porque ele já tinha entregado no passado, né? Então, com o Lula é muito mais fácil. Quando o governo Lula consegue aprovar no meio do governo dele essa isenção de imposto de renda, ele com certeza vai capitalizar, sim, principalmente entre os mais pobres, principalmente quem é atingido, que é a classe C, né? A classe D também, a classe C e uma parte da B2, porque se isso se estender um pouco para os 7 a 10 mil, né, você consegue também atingir a C1 ali logo na transição para B2. Então, assim, eu acho que ele capitaliza muito na classe C e D tudo isso, porque não é só a guerra de argumentos, eu fiz, ele já tem essa pecha de alguém que faz pelos pobres. Por isso que o discurso dele de pobres versus rico pega entre uma parte dos pobres. Acontece que no meio desse caminho existe uma questão chamada ascensão dos evangélicos no Brasil, principalmente na classe C2 e D, com que faz que neutralize um pouco os efeitos do Lula 1 e 2 em relação à esquerda. Então aí ele também tem um problema. Tem uma briga ali entre os pobres, que não adianta falar eu sou pai dos pobres, mas ao mesmo tempo tem questões de costumes que a esquerda defende, que esbarram ali, principalmente nesses cortes de evangélicos na classe C2 e D. Agora, sim, a direita, ela pode, através de geração de emprego, desenvolvimento, da questão de assistência. A gente conhece vários prefeitos de direita que fazem um trabalho de assistência social muito grande, muito interessante, que a saúde pública funciona nas cidades, a educação ali municipal, principalmente, funciona. Ele consegue vender isso sob forma de serviços, né? Mas a pecha ali de quem faz pelos pobres é muito uma marca do governo Lula 1 e 2 que ficou, porque ele mudou realmente as classes sociais do Brasil. Existiu ali, principalmente na classe D, uma ascensão para a classe C que propicia um aumento de consumo, né? Isso não se perdurou, né? A questão é que isso não se continua depois ali de 2014 e 15, tem uma queda ali, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é mais fácil para o Lula vender isso. Então, deixa eu dar a última colada em você. O PSDB aqui em São Paulo governou soberano desde 1995 até 2022. Sim. Você tem 2 mandatos do Covas, um que o Alckmin terminou. Depois você tem um mandato do Serra, você tem mais 2 mandatos do Alckmin e um mandato do Dória. São 6 mandatos. E no Sul, de maneira geral, e até o Mato Grosso do Sul, comecinho do Centro-Oeste, e a região Sul, e também Minas Gerais, sempre tiveram essa gestão mais ligada a centro-direita, centro-esquerda, que a esquerda chama de gestão tecnocrata. Sim. Que não é vista como amiga dos pobres, mas é vista como de bons gestores, que mantém equilíbrio fiscal, cortam despesas. Aonde errou esta linha política de gestão ao não ser levada a todo o país? Lembrando que, apesar de tudo, o Aécio Neves quase ganhou da Dilma Rousseff, perdeu a eleição no Acre. Mas aonde que impediu que, por exemplo, governadores do estado de São Paulo bem-sucedidos, nós temos o Tarcísio, a possibilidade de ser candidato a presidente, chegassem a convencer todo o Brasil de que o modelo de São Paulo serviria para o país? Não, eu acho que o segredo ali foi a eleição de 2002, né? Foi emblemática.
Ali, naquele momento, existia uma crise de emprego nacional, né, muito grande, porque os ajustes que o Fernando Henrique fez ali, os ajustes necessários de Estado, o ajuste fiscal, que as grandes reformas que ele fez ali no FHC-1, né, 94, 98, elas propiciaram também um perfil brasileiro de uma indústria mais fraca, de uma desindustrializada no país, né? A questão da financeira ultrapassou a questão industrial, a geração de empregos caiu demais ali entre 2000 e 2002, o que propiciou a derrota do Serra ali em 2002, né? Ali Lula vence. Quando Lula vence, ele faz uma reforma social muito profunda no país através das bolsas que eram planos oriundos ali do Fernando Henrique, mas que não tinham sido colocados em prática a nível nacional com intensidade nacional. Então, aquele Luz para Todos, Pronatec, o Bolsa Família, tudo isso. E daí o Lula consegue mudar a lógica social do Brasil. Eu acho que o gap foi ali em 2002, porque ali se em 2002 você tivesse um emprego melhor, o Serra tivesse vencido, possivelmente poderia ter vindo também uma mudança social profunda, porque o Serra ia fazer um outro tipo de governo, um governo social, mas baseado no desenvolvimento econômico, que era o perfil dele, pessoal, né? Um aumento da industrialização do país, uma intensificação na questão do agronegócio, que foi o Lula 2, que o Lula 2 tentou ali com o PAC, que foi uma tentativa ali de desenvolvimento econômico, mas teve vários percalços, problemas ali de corrupção, tudo, e a roda ali saiu do eixo. Mas, de uma maneira ou de outra, o Lula, quando faz uma mudança social muito profunda no Brasil, ele vira o dono disso, né? Ele reedita a questão do GV ali, do Getúlio Vargas, do pai dos pobres, e daí ele ganha um apelo eleitoral enorme. Por isso, essa questão do imposto de renda, com ele, vende sim, é fácil vender eleitoralmente, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Ô, João Belucci, eu quero propor nesse finalzinho de linha de frente essa discussão. Você é claramente mais alinhado à direita, ou sim, não? Sim. Posso dizer isso? Pode. Existe espaço no Brasil, num curto prazo, para quem não tem uma visão bem convicta, firme, sobre as pautas conservadoras da direita ou bem convictas sobre outras pautas da esquerda, como já houve no país, que é o chamado aquele centro, que pega um pouco da pauta aqui, um pouco da pauta ali, ou esse centro hoje é taxado como alguém sem opinião, sem posição e murista. Ou seja, o país mantém essa dualidade de visões ainda por quanto tempo? Acho que vai perdurar ainda mais, né? As redes sociais fortaleceram o que se chama de polarização, mas ela sempre existiu, sempre houve, né? O candidato A contra o B e as pessoas se posicionando. Agora, esse centro é quem decide a eleição, né, Capês? Sempre tem o eleitor da direita, da esquerda, uma pequena porcentagem, e depois esse eleitor de centro que já elegeu Lula, que já elegeu FHC, que já elegeu Bolsonaro, é ele que acaba sendo fiel da balança, esse eleitor do centro, Capês. Muito bem. Rodolfo Maris, na sua avaliação, há espaço para o centro? O Tarcísio seria alguém de direita, mas bem aceito pelo centro, até pela centro-esquerda, porque tem esse perfil de gestor que o eleitor tradicional do PSDB, que é da região sul e sudeste, gosta. Ele teria como avançar numa pauta, ou se ele não se alinhar a uma pauta mais à direita, ele tende a se prejudicar nas eleições. Capês, óbvio que há espaço para o centro. Por quê, Rodolfo? Porque Bolsonaro, enquanto presidente, se aliou ao PT, Valdemar Costa Neto, que sempre foi respeitado ali como o pai do Centrão. E há espaço, sim. Na política, cabe todas as coisas. Alianças, cabe conversas, cabe prerrogativas que a gente nem sabe de tantas prerrogativas que eles estão falando ali. Mas tudo que for em benefício do nosso país, cabe diálogo, cabe conversa. O que não há espaço são para traidores. Paulo Loyola, há espaço para uma visão menos ideológica e mais de gestão, ou a questão das pautas de ambos os lados hoje são muito fortes e quem tender a permanecer fora dessa discussão vai receber a taxa de a pecha de isentão e tende a não agradar? Ou há espaço, sim, para um diálogo nesse centro? A pauta a pecha de isentão em alguém ao centro é uma ferramenta ideológica narrativa, inclusive. Ser de centro também é uma posição ideológica, não é uma posição
acima das ideologias. Ela está simplesmente, em alguns momentos, tendendo mais a um lado da ideologia, em alguns momentos indo mais ao outro lado da ideologia. Mas ela nunca é não ideológica. Isso é importante a gente dizer. E justamente por não ser não ideológico, o que eu acho que o sistema brasileiro, nesse sentido, falha é por não ter lideranças ao centro que vão justamente de encontro a alguma ideologia, que faça algum sentido para o país, como a gente tem em alguns países europeus, por exemplo, um centro ou um campo moderado muito bem representado ali politicamente e partidariamente, por exemplo. O que a gente vê no Brasil é a esquerda muito bem organizada, a direita muito bem organizada, e isso que a gente chama de centro acaba ficando muito ligado a estratégias mais assistencialistas que descaracterizam uma questão mais ideológica e, por isso, não conseguem organizar um campo que possa combater numa eleição majoritária.